Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Snyders, assistente de Research na Travelcore. Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise do resultado da Sanepar. Para quem não conhece, a Sanepar é uma empresa estatal de saneamento básico do Paraná. Desde já deixamos claro que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda dos papéis da companhia, beleza? Bom, já estou com o relatório aqui aberto, já dei uma olhada no relatório por todo e concordo com os destaques que a companhia apresentou aqui, no crescimento da receita líquida, na margem EBITDA, no lucro líquido e na economia do crescimento e na dívida líquida. E vou fazer um breve resumo do que esse relatório está dizendo, ok? Bom, a receita líquida dela cresceu 22%. Foi uma receita líquida, como podemos ver aqui, ó, de 1.339.600.000, um crescimento de 22% comparado com o mesmo período de 2018. Esse crescimento da receita foi fortemente impactado devido a 3 reajustes tarifários que ocorreram no estado do Paraná durante o ano de 2019. Um reajuste foi no final de 2018, que entrou em vigor no início de 2019, na qual o percentual do reajuste foi de 5,15%. Depois teve um outro reajuste em maio de 2019, num percentual de 8,12%, e depois um outro reajuste em novembro de 3,76%. Esses reajustes impactaram fortemente no crescimento da receita da companhia. Não só isso, como também o consumo de água da população, principalmente o consumo de água residencial, subiu bastante. Teve uma grande elevação da margem EBITDA, subiu 47% relacionado ao período anterior. Este crescimento justificado devido que a empresa teve um grande crescimento de receita e o crescimento das despesas foi numa velocidade inferior. As despesas da companhia cresceram 14% apenas. Então a empresa conseguiu entrada de recursos superior às despesas para a aquisição desses recursos. O lucro líquido, consequentemente, também segue a mesma linha de raciocínio do motivo da elevação da margem EBITDA, mas o lucro líquido entra outros dois fatores. Um fator foi o melhor desempenho do resultado financeiro da companhia, na qual ela conseguiu diminuir a sua saída de recursos. Por quê? A companhia ela conseguiu ter uma receita financeira maior e ela conseguiu diminuir as despesas financeiras dela. Com isso, seu resultado financeiro performou melhor. Esse é um dos fatores que impactou na elevação do lucro, e o outro fator que impactou, mas só que nesse caso um pouco negativamente, mas não necessariamente negativamente, foi a depreciação, que a depreciação é uma despesa contábil apenas, não existe a saída de recursos da companhia, é apenas um mecanismo para que a empresa possa pagar menos impostos. Agora, por que ela teve essa elevação? Porque ela realizou, durante o ano de 2019, bons investimentos no imobilizado dela. Ela comprou maquinários, comprou equipamentos para seus tratamentos de água e esgoto. Com isso, a depreciação da companhia subiu. Um ponto interessante foi o número de economias crescentes. Isso daqui quer dizer que a empresa está melhorando o seu desempenho operacional, justamente por adquirir novos equipamentos, novas unidades de tratamento de água e esgoto, faz com que a empresa tenha perdas inferiores de água e melhor qualidade no tratamento de esgoto. Como podemos ver, o crescimento de economia em água, de perdas de água, foi de 2% e a melhora de 4,2% no tratamento do esgoto. A dívida líquida EBITDA, isso daqui é um indicador muito bom da companhia. A companhia precisa de apenas um EBITDA e mais 40% de outro EBITDA para conseguir liquidar todas as suas dívidas. Isso aqui é um indicador muito bom dela, diz com que a empresa tem uma boa gestão e um bom controle de seu endividamento. Bom, aqui é um resumo de indicadores fundamentalistas que a empresa nos apresenta. Como podemos ver aqui, temos a aparição de 3 anos, 2017, 2018 e 2019, os 4 trimestres apenas. Olhando aqui, notamos que em todos os períodos a empresa apresentou um crescimento positivo de todos os seus indicadores. Aqui na receita crescendo todo o período, de uma maneira constante, seus estados operacionais também cresceu, o lucro líquido teve uma redução, mas só que na verdade continua crescendo, porque não tinha como ela continuar dobrando
o seu lucro, correto? E ainda teve a questão da depreciação. Então este valor aqui foi um pouco impactado. Então poderia ser um lucro líquido um pouco maior, visto que no ano 2019 os maiores focos de investimento da empresa foi no imobilizado. O ROI da empresa, um ROI excepcional, crescente, constante, apresenta o maior ROI do setor. O ROI, para quem não sabe, é retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, você pega o lucro líquido da companhia no período e divide pelo patrimônio líquido. Aí você consegue identificar qual que é a porcentagem do seu retorno através do seu investimento, do seu patrimônio, do seu capital próprio, tá certo? O ROIC. O ROIC, para quem não sabe, é o retorno sobre o investimento. Então você pega o lucro líquido e divide pelo valor que você aplicou para investir nos projetos. Então um ROIC também crescente, sempre muito bom isso. A dívida líquida da companhia vem numa crescente também, mas é aquele ponto. Ela tem uma boa gestão de dívida. Como nós vimos aqui, aqui embaixo, a dívida líquida dela por EBITDA vem reduzindo cada vez mais. Isso indica que a companhia tem uma boa gestão de dívidas. Com isso, a empresa consegue até mesmo conseguir captar mais recursos a um custo mais barato no mercado. E um ponto muito importante a destacar na dívida líquida. Não na dívida líquida, mas na dívida geral de qualquer empresa. Às vezes, uma empresa que possui um grande endividamento, não necessariamente ela pode estar com dificuldades de atuação. Pode ser uma estratégia da companhia em querer trabalhar com recursos de terceiros. Então, o que é interessante você analisar nesse ponto da dívida? Se o ganho que a companhia está tendo, o crescimento de receita, o crescimento do lucro, o crescimento do EBITDA está sendo igual ou superior ao crescimento da dívida. Como nós podemos ver aqui, a dívida dela vem crescendo, mas só que o lucro dela, a receita líquida, o EBITDA vem crescendo muito acima. Então isso faz com que a empresa esteja utilizando bem os recursos de terceiro. Ela acaba não arriscando o seu capital próprio, utiliza recursos de terceiros e consegue ter um ganho muito maior. E uma coisa que aqui é a minha opinião, não levem 100% como certeza, mas na minha opinião, a empresa, como podemos ver aqui, endividamento do PL, ela apresenta um baixo nível de endividamento do PL. O que significa isso? Quando você pega todo o passivo no curto prazo, o longo prazo e o patrimônio líquido da empresa é maior, que nem aqui no caso da Sanepar, ele é maior do que o passivo não circulante e o circulante. Porque o endividamento do PL faz essa comparação, o quanto de capital de terceiros está sendo utilizado referente ao capital próprio. Então aqui, 48% de capital de terceiros é um valor muito baixo de capital de terceiros que a empresa está usando, ou seja, ela tem mais capital próprio investido do que capital de terceiros. Devido ao fato dela ter uma boa gestão de dívida, na minha opinião, ela poderia se endividar um pouco mais, sabendo que ela, conforme ela tem o crescimento aqui da dívida dela, ela está apresentando sempre um crescimento de receita, lucro e EBITDA superior a esse nível de endividamento. Então, se ela continuar com esses projetos corretos, certeiros, utilizando capital de terceiros, ela consegue ter uma maior geração de receita, de lucro, sem arriscar o capital próprio dos acionistas. E, por exemplo, ela pode chegar a elevar essa dívida líquida por EBITDA a 2, que ainda assim vai ser um valor bom, porque empresas que possuem vantagens no seu setor, consolidação e tudo mais, geralmente apresentam um dívida líquida EBITDA inferior a 3. O dela está muito baixo. Então, se ela continuar com esse foco de projetos bons, utilizando o capital de terceiros, eu não vejo problema algum nisso, dela aumentar um pouco o endividamento dela, desde que ela consiga apresentar elevações iguais ou superiores ao endividamento, tá certo? Bom, aqui, dados do mercado. Aqui são os contratos que a companhia tem. Então, ela tem contratos com todas essas cidades. Se eu não estou enganado, são aproximadamente 20 cidades que ela possui contrato. O contrato de maior importância da companhia é o contrato de Curitiba, que representa 24% aproximadamente da receita. E é um dos contratos mais longos, se não for o mais longo que a companhia tem. Falta 28,5 anos para o contrato se expirar. Como podemos ver,
os contratos delas tendem a ser de muito tempo. Então, isso é bom para uma empresa como a Sanepar e é bom para acionistas que visam empresas boas pagadoras de dividendos. Por quê? A empresa tendo contratos longos assim, passa a ser previsível a geração de caixa da companhia e, consequentemente, torna-se previsível a distribuição de dividendos para os seus acionistas, tá certo? Então, ó, das cidades que ela possui concessão, 100% do tratamento de água é dela e 74% do tratamento de esgoto. O que isso nos demonstra? Que no que tange a cobertura de água, ela não tem concorrência, e no que tange a coleta de esgoto, ela não tem uma concorrência tão precisa. Então, ela domina no mercado em que ela está atuando, tá certo? Bom, isso aqui eu vou pular, que a gente vai fazer um breve comentário. Aqui são dados de produtividade que os investidores podem encontrar. Isso daqui, ó, você lembra da economia de água que nós vimos lá nos destaques dela? Não economia só de água, mas também economia de esgoto. Esse daqui é o gráfico dela desde 2012, comparando a perda na produção do tratamento de água. Então, como podemos ver aqui, ó, ela vem sempre numa redução. 2015 teve uma elevação, mas ela já voltou a reduzir a partir de 2016, o que é muito bom, que mostra a empresa tendo um bom resultado operacional. Aqui vai começar a especificar cada atividade dela de água, de esgoto, ok? Dados financeiros, como eu falei mais cedo. Acho que eu vou para o geral. Aqui é os custos, como eu falei. Como eu disse mais cedo lá da depreciação. Veja um crescimento de depreciação, 22% da depreciação dela. Então, ela vem aplicando fortes investimentos no que tange a imobilizado. Aqui, ó, a declaração do administrador. Acréscimo de 22,3%, principalmente pela entrada da operação de ativos intangíveis e imobilizados no período de janeiro a dezembro de 2019, no montante de 790 milhões. Ele que foi um dos principais impactos. Aqui no resultado financeiro, como eu disse, da empresa ter uma boa administração de gastos com dívida. Então, ó, como podemos ver, ocorreu uma elevação no total de receita, fortemente impactado por outras receitas, que aqui nós não conseguimos identificá-las quais foram. E aqui nas despesas financeiras, o destaque ficou para as outras despesas financeiras que nós também não conseguimos identificar. Mas como podemos ver, ó, as despesas subiu pouco, a receita subiu bastante, no que no final, ó, teve um crescimento de 70% no resultado financeiro, e nas despesas financeiras teve um crescimento de 10%. Então, a hora que nós fazemos a conta, o que entrou e o que saiu 64 milhões, comparado com 68 que tinha saído no período anterior, ou seja, saiu o nível de recursos que saiu da companhia foi bem menores, tá certo? O que possibilitou também numa elevação no lucro da companhia, ok? Aqui, ó, como eu disse mais cedo, do lucro líquido somado com a depreciação. Se nós somarmos esses dois aqui, ó, teremos 472 milhões de lucro, na verdade, da companhia, tá certo? Os tributos a companhia paga e o resultado financeiro a companhia paga também. Então, nós somaríamos esses dois. Aqui foi o cálculo que a companhia utilizou para calcular o EBITDA. Então, ó, como podemos ver, um crescimento de 22% na depreciação comparado com o período anterior. Os investimentos. Ela fez fortes investimentos no que tange a água, ao tratamento de água, que foram a aquisição de máquinas, foram o desenvolvimento de novos centros de tratamento de água, tá ok? O esgoto diminuiu o investimento, eles não explicaram por que eles diminuíram. E aqui o endividamento, como nós já comentamos mais cedo. A empresa tem um gerenciamento de endividamento muito bom. Como podemos ver, o principal credor da companhia é a Caixa Econômica Federal, com 34% da sua dívida sendo da Caixa Econômica Federal. E um dado interessante daqui, além da taxa estar em níveis bons, uma taxa de juros anual ok, considerado de quando foi
realizado o contrato e tudo mais. O interessante daqui, ó, é o indexador ATR, porque a ATR está zerada desde 2017. Então não tem reajuste na taxa de juros, vai ser sempre dentro desse valor. Pelo fato da ATR estar congelada, não tem reajuste da taxa de juros, tá ok? Agora os demais aqui todos têm indexador. Todos os indexadores não estão congelados, tá certo? Interessante ressaltar também que apenas 0,2% da dívida da companhia é em moeda estrangeira. As demais é tudo moeda nacional, o que faz com que a empresa não precise ficar gastando dinheiro fazendo hedge de moeda estrangeira. Isso é muito bom para a companhia também, tá certo? E aqui a distribuição da dívida. A maior parte da dívida da companhia está com vencimento acima de 5 anos. Ou seja, a empresa tem uma geração de caixa altíssima. Controle das despesas financeiras. Controle das despesas operacionais administrativas. Não possuem grandes níveis de concorrência. Tudo isso facilita com que a empresa ela se consolide cada vez mais no mercado em que ela se encontra e ela consiga gerar valor para o seu acionista, tá ok? Bom, aqui na regulamentação vai falar sobre os reajustes que ocorreu, das tarifas e tudo mais. Vamos aqui para a última parte, que é interessante, falar sobre o mercado de capitais, tá certo? Já vou direto para esse gráfico aqui, ó. O que é interessante? A Sanepar, ela está, o nível de governança dela é o nível 2. O que seria isso? Tem um percentual de ações ordinárias e um percentual de ações preferenciais. Ordinárias é as que dão direito a voto, que seria aqui o capital votante. Então são eles que podem interferir nas atitudes da companhia, tá ok? Então, 60% do capital votante, que seriam as ações ordinárias, está sob o controle do Estado do Paraná. Outro 17,25% e o 18,99% está sobre um banco americano, que é esse Banco de Nova Escócia. E os demais está dividido entre outro banco de investimento estrangeiro, a XP, e esses demais aqui. O Icatu Vanguarda Dividendos, FIA, que é um fundo de investimentos em ações, tá certo? Demais acionistas seriam pessoa física ou pequenas pessoas jurídicas estrangeiras, e demais acionistas nacionais seriam investidores pessoa física ou jurídicas brasileiras, tá certo? Aqui o capital total. Como podemos ver, o Estado do Paraná ele detém 20% de todas as ações, mas só que como ele detém 60% das ações de voto, é ele quem controla a companhia, certo? Aqui foi o desempenho da ação no mercado desde 2014. Como podemos ver, o valor patrimonial da companhia vem numa crescente desde 2014. Hoje o valor patrimonial da companhia está em 12,26 e no dia desse relatório da companhia, o valor das ações preferenciais estavam a R$ 21,00. Ela está numa crescente, decrescente, crescente, decrescente, porque é mercado de renda variável. Então, o preço da companhia oscila todo dia. E a Sanepar 3 também vem numa crescente desde 2014, fechando em 17,40, tá certo? No ponto que eu disse sobre dividendos, entraria aqui na parte de payout. Eu considero a Sanepar uma empresa cash cow. O que seria uma cash cow? O mercado cash cow significa uma empresa que é boa pagadora de dividendos. Por que eu digo que ela é boa pagadora de dividendos? Por ter contratos longos, ter previsibilidade de fluxo de caixa, ter poucos gastos com investimento. Ela não realiza grandes investimentos, ela faz investimentos uma vez ou outra apenas. Tem uma boa gestão de dívida, tem uma boa gestão administrativa. Com isso, o lucro da empresa sempre vai ser constante, certo? E aqui está a comprovação desse crescimento constante. Aqui é o gráfico da remuneração acionista. Então você está vendo que sempre está tendo uma constante desde 2014, ela sempre vem crescendo. E como podemos ver, só de juros sobre capital próprio, que é uma forma de remunerar o acionista, seria os dividendos, mas a companhia lança como uma despesa, que daí ela não paga imposto de renda. Você pode ver que a soma de todo o juros sobre capital próprio é aproximado ao valor que a companhia pagou ao todo, tanto de dividendos como de juros sobre capital próprio, tá certo?
como podemos ver aqui o crescimento da remuneração acionista em 2019. Bom, pessoal, é isso. Aqui vai estar só detalhando tudo que eu especifiquei para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha e não esquece, se você quer ter o relatório completo da Sanepar realizado pelos nossos analistas, entre em nosso site que vai estar aqui na descrição.